História, tem história. Louvado seja aquele que vive e reina para todos sempre, aquele que nos fez igreja do Senhor, aquele que nos chamou por graça, misericórdia, por amor. O Senhor Jesus Cristo, Ele vive, Ele reina para todos sempre, está conosco, está aqui. Meus irmãos, por gentileza, abra a tua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, texto maravilhoso. A partir do versículo 13, tá? Que nós vamos ler hoje. Nós vamos começar uma nova série hoje, meus irmãos. O tema está aí, ó. Ide, o chamado da igreja. Como o título sugere, nós vamos tratar hoje de discipulado. Na verdade, ao longo de toda a nossa série, 5 domingos do mês de junho e também o primeiro fim de semana do mês de julho, marcando o 9º aniversário da base da igreja. Até aqui nos ajudou o Senhor. De fato, uma história que começou com lágrimas continuam, mas também muitos sorrisos, muita graça do Senhor, muita experiência com Deus e com os irmãos. Uma linda história que o Senhor continua escrevendo até que Ele volte. Espero que assim seja. Discipulado, meus irmãos, é um assunto muito amplo, instiga a igreja do Senhor a refletir tanto sobre o nosso papel como discípulos de Jesus, quanto o nosso dever como discipuladores ou agentes da propagação do Evangelho e propagação do amor de Cristo, da graça que nos alcançou. Tempos atrás tivemos uma série de mensagens também de aniversário da igreja, que nós tratamos do nosso papel como discípulos de Jesus. Era uma igreja de discípulos. Talvez alguns irmãos lembrem aqui dessa série de mensagens. Agora nós vamos tratar do nosso papel, do nosso dever como discipuladores. E nós vamos basear essa primeira jornada da série na companhia de 3 personagens a caminho de uma pequena vila distante a 11 quilômetros de Jerusalém, conforme nos mostra o texto. E nossa exposição vai se concentrar nesse texto que está aí, ó, nos versículos de 25 a 33 do capítulo 24 de Lucas, mas nós faremos a leitura a partir do versículo 13, tá? Para nos situarmos melhor aqui na cena bíblica. Então vejamos, por gentileza, o que diz o texto bíblico. Se você tem a NVI, acompanha na tua Bíblia. Se você preferir acompanhar o texto aqui no telão, vamos seguir juntos. Por gentileza, atenção, reverência, esta é a palavra do Senhor que nós vamos ler. Lucas 24, a partir do versículo 13, assim diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os olhos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel.
E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Até aí, meus irmãos. Feche teus olhos, oremos. Senhor, esta é a tua palavra que lemos com reverência, Deus, e atenção. Tu que és Deus de graça e de misericórdia, Deus Todo-Poderoso, a Ti louvamos e nos rendemos, ó Deus. Rendo-me em total dependência ao Teu Espírito e à Tua palavra, Senhor, para poder expor a Tua Escritura. Em nome de Jesus, que a Tua palavra fale conosco, nos instrua, nos edifique, nos exorte, nos transforme, conforme a Tua santa vontade. Assim nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, há uma máxima muito conhecida que diz: diga-me com quem andas e te direi quem és. Há quem diga até que está na Bíblia, né, essa história. Diz, olha, como diz a Bíblia, que nem aquela história, como diz a Bíblia, quem cedo, né, Deus ajuda quem cedo madruga, está na Bíblia, não sei que Bíblia. Tem muita gente que acha que diga-me com quem andas e te direi quem és é um versículo bíblico. Olha, embora não esteja nas Escrituras, nós podemos dizer que essa frase popular, que não se sabe quem foi o autor, ela tem base bíblica. Tem sim. Por exemplo, Provérbios capítulo 13, versículo 20, diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Salmo, versículo 1, no capítulo 1 do livro de Salmo, diz: feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, ou não é um imitador da conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Então o princípio aí é muito básico, meus irmãos. O de que as pessoas com quem nós convivemos, elas dizem muito sobre nós, não é verdade? Embora a gente possa lutar contra isso, nós somos seres humanos e, como tal, influenciados pelo meio em que nós vivemos e também influenciado por pessoas com as quais nós temos mais intimidade, ou, em outras palavras, aquelas que nos fazem companhia no dia a dia, aquelas que caminham conosco, que andam conosco no dia a dia. A gente luta, mas somos sim influenciados de alguma forma. Logo, estar bem ou mal acompanhado pode causar efeitos bons ou maus na nossa caminhada, sobretudo naqueles momentos em que mais nós necessitamos de uma companhia.
sabe? Quando a gente precisa de uma palavra certa, de um bom conselho, de um ensinamento consistente, palavras que podem mudar o rumo da nossa vida, pode mudar a maneira que a gente pensa, pode mudar a direção para onde nós estamos caminhando. O texto que nós lemos hoje no Evangelho de Lucas, ele nos ensina, entre outros princípios, a lidar com momentos difíceis, mas nos mostrando como uma boa companhia pode impactar profundamente a nossa vida nesses momentos. A história daqueles 2 discípulos que seguiam em direção a Emaús vai nos falar de mudança de rota e, ao mesmo tempo, de um retorno da esperança, de um despertamento para corações que estavam letárgicos, estavam adormecidos. O nosso texto vai falar de reconstrução de fé. Tudo isso, meus irmãos, e muito mais, são efeitos na vida de quem caminha com Jesus. E aí, dessa verdade, vai nascer o tema da nossa mensagem de hoje. Quando caminhamos com Jesus, e aí as reticências no final são propositais, sugerindo que a frase terá uma continuidade, e a exposição do texto é que vai trazer os complementos, vai trazer os complementos a essa frase aqui, à medida que o texto for desenrolando, à medida que a nossa caminhada para Emaús for acontecendo aqui durante a nossa mensagem. Muito bem, em nossa jornada aqui, meus irmãos, nós veremos 5 consequências na vida de quem tem o privilégio da companhia de Jesus, na caminhada, como aqueles homens a caminho de Emaús. Veremos lições e valores que foram repassados a 2 homens a caminho daquela vila, distante 11 quilômetros de Jerusalém, mas que podem e devem ser aplicados à nossa vida. Quais sejam essas consequências? Meus irmãos, quando caminhamos, isso quebrou ali. Quando caminhamos com Jesus, primeiro, aprendemos a entender para crer. Versículos 25 e 26. Quando caminhamos com Jesus, aprendemos que precisamos ser ensinados na palavra. Versículo 27. Aprendemos o valor de um coração hospitaleiro. Versículos 28 e 29. Aprendemos a reconhecer a verdade. Versículos 30 e 31. Por fim, quando nós caminhamos com Jesus, meus irmãos, nós vivemos o efeito de ser inflamados pela palavra. Versículos 32 e 33. Meus irmãos, a história que nós vemos aqui no texto retrata um momento delicado na vida daqueles homens a caminho de Emaús. Era um dia triste, a palavra nos diz. Era um dia triste. Planos, pensa você, se coloca no lugar deles ali, até porque há dias assim na nossa vida. Planos, expectativas, esperança de tempos melhores, tudo isso foi frustrado pelos últimos acontecimentos de Jerusalém. Dias assim, meus irmãos, em que o ser humano se sente sem rumo, sem ânimo para seguir em frente, para continuar, desistir de tudo parece até uma boa opção. Quem sabe desistir disso? Eu vou jogar a toalha? Não aguento mais. Era uma tarde de domingo, meus irmãos, um dia como hoje, quando Cleopas e um outro discípulo, não identificado, eles deixam a cidade de Jerusalém em direção a Emaús, a distância de 11 quilômetros. Era uma boa caminhada. Era um daqueles momentos, meus irmãos, em que as perguntas incomodavam a mente, incomodavam o coração, todas elas sem respostas. O texto diz que eles conversavam sobre o que havia acontecido em Jerusalém e possivelmente eles estavam buscando ali, meus irmãos, algo que pudesse consolar a sua alma, consolar o coração, dar um motivo novo para crer que Deus era fiel para cumprir as suas promessas,
Sim, meus irmãos, entre os dilemas daqueles homens ali, daqueles discípulos, possivelmente estava a própria fé de que Deus um dia ia cumprir a promessa de enviar o seu Messias. A narrativa de Lucas 24 conta que eles estavam com semblantes entristecidos, é o que diz aí no versículo 17. E o abatimento deles tinha uma razão muito clara. O homem em quem eles haviam depositado a sua fé, a sua esperança de redenção, estava morto, segundo eles. E não era isso que eles esperavam do Messias. Então, o que podia estar acontecendo ali era um misto de decepção com o próprio Cristo, mas também luto, porque eles haviam perdido um amigo, alguém que eles haviam aprendido a respeitar, convivido, a amar. Havia uma admiração sincera, então, mas ao mesmo tempo havia uma decepção. Eles verdadeiramente creram que Jesus fosse o Cristo, mas agora, depois de vê-lo padecer ali naquela cruz, só restava tristeza, decepção, frustração. No fundo, eles esperavam que Jesus fosse descer da cruz, fosse libertar Israel da opressão de Roma. Eles não estavam acreditando no que eles estavam vendo. Eles viram Cristo no Calvário, e agora, o que eles viam, segundo o texto, aí no versículo 19 desse capítulo, na cabeça deles, o que aconteceu, o que Cristo era só um profeta. Era um profeta poderoso em palavras e em obras, é o que diz o texto aí no versículo 19. Não mais o Messias, não mais o Cristo. Sob o ponto de vista deles, Jesus havia falhado na sua missão. Falhado no plano de libertar Israel. Para eles, a liberdade de Israel era vencer o opressor romano, era estabelecer um trono semelhante ao trono de Davi no passado. Essa era a visão de libertação que eles tinham. Mas enquanto eles seguiam para Emaús, o Mestre ressurreto aparece e começa a caminhar com eles. E o texto diz que os discípulos tiveram os olhos impedidos de reconhecê-lo, né? No versículo 16 diz isso aí. E ali, meus irmãos, começava a jornada que levaria aqueles homens a uma experiência ímpar de discipulado. Experiência que os conduziriam à restauração da sua fé e da sua esperança. Aleluia. A palavra diz que eles foram questionados por Jesus. E quando ele é perguntado por Jesus por que eles estavam daquele jeito, eles começam então a fazer um resumo do que havia acontecido lá em Jerusalém. Falavam sobre a crucificação de Jesus de Nazaré, falaram que mulheres anunciaram a sua ressurreição, mas eles obviamente não acreditaram nisso, senão eles teriam ficado em Jerusalém, né? Eles não acreditaram. E aí esse resumo, pequeno relato dos fatos, mostrava o quanto a fé, o quanto a esperança deles estavam abaladas, estavam fragilizadas, e também mostra o quanto faltava entendimento para eles. E aí, meus irmãos, essa foi a deixa para Jesus iniciar o seu discipulado, com a resposta deles. E aqui nós vemos a primeira consequência na vida daqueles que caminham com Jesus. Nós aprendemos a entender para crer. Olha o que dizem aí os versículos 25 e 26. Diz assim: Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Meus irmãos, depois de ouvir o relato dos fatos ocorridos em Jerusalém, sob a ótica daqueles entristecidos discípulos, Jesus vai realçar a falta de entendimento deles sobre o que disseram os profetas a respeito do Messias. Ele vai dizer: como vocês custam a entender e como demoram a crer, ou seja, como vocês são lentos
em crer naquilo que já havia sido revelado. Meus irmãos, o problema daqueles homens é semelhante a muitos problemas que nós temos. E um deles é muito básico: falta de conhecimento bíblico, ou conhecimento bíblico deficiente. Os discípulos, eles criam que o Messias prometido viria para estabelecer o reino de Deus, mas não que ele fosse sofrer numa cruz, que ele fosse morrer no Calvário, que ele fosse humilhado, tal uma ovelha muda como é levada para o matadouro. Ou seja, Isaías 53 não existia na bibliologia deles. Então havia um conhecimento deficitário das Escrituras. Para eles, tampouco fora convincente a história das mulheres que tiveram no sepulcro lá, e ouvido dos anjos, que a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Mas, por que o entendimento deles estava embaçado? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Eles eram judeus. Eles conheciam as Escrituras. Eles conheciam os profetas. Eles conheciam o Pentateuco. Todavia, faltou-lhes o conhecimento de que a morte na cruz era o único caminho para a redenção de Israel e para a nossa redenção, né? A imagem do rei, a semelhança de Davi, era aquilo que imperava no coração deles. Porém, um rei dotado de maior sabedoria, de maior poder, era aquilo que eles desejavam, era aquilo que eles queriam. Muitas pessoas buscam as igrejas buscando esse rei, que dê a elas esse poder, que dê a elas essa sabedoria, essa impressão. Um servo sofredor não parecia apropriado para aqueles discípulos que entristecidos caminhavam para Emaús. Embora as Escrituras fossem claras sobre isso, né? Sobre a questão do servo sofredor. Para eles não era apropriado, então deixa isso aqui de lado, não nos interessa. A cegueira maior daqueles discípulos, meus irmãos, que nem ao menos conseguiam reconhecer Jesus ali do lado deles, né? Era a de só enxergar ou de só entender aquilo que parecia apropriado segundo o parco conhecimento deles. Faltava-lhes a compreensão correta das Escrituras. Básico, né? Sem entender, meus irmãos, eles não podiam crer. Olha o que diz Jesus para eles: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Pergunta o Senhor. Como aqueles discípulos, meus irmãos, muitas vezes nós só enxergamos e compreendemos aquilo que nos interessa. Mas a promessa de Deus não se trata daquilo que nós consideramos apropriado, coerente, ou mesmo justo, segundo o nosso entendimento. Eu imagino que a turma que está lendo, está na base bíblica, lendo aquelas coisas lá, em Êxodo, em Levítico, deve estar pensando: isso não é justo, não é? Está pensando? Se eu fosse Deus, eu jamais faria isso, não é? Mas acontece que a Bíblia não se trata do que eu acho, do que eu penso que é justo. A promessa de Deus, meus irmãos, ela nasce da soberania do Senhor. A promessa de Deus, ela nasce de um plano perfeito de redenção. E se é perfeito, não tem nada, mas é nada, a ver comigo e com você, porque nós somos pecadores imperfeitos. A promessa de Deus nasce do próprio Deus. Ele é perfeito, Ele é santo. Quem sou eu para questionar ao Senhor? O plano de redenção do Senhor é perfeito e não tem nada a ver com aquilo que nós julgamos conveniente ou não. Aqueles discípulos ali, frustrados, entristecidos, não entenderam por que um Deus todo-poderoso não interveio para salvar o seu filho da cruz. Ou porque o próprio Jesus, que já havia demonstrado autoridade, poder, não livrou a si mesmo da morte. Não entrava na cachola deles, não fazia sentido.
Às vezes nós perguntamos para Deus, por que Ele não nos livra dessa dor, se Ele é Deus? Esquecendo que toda prova tem um propósito para se cumprir. E por trás dessa prova e dessa dor, meu irmão e minha irmã, existe um Deus soberano. Cleopas e seu amigo precisavam compreender além da frustração, além do que aquela dor mostrava para eles. Porque quando nós sofremos, meus irmãos, a nossa visão fica ainda mais limitada. Eles precisavam entender para crer adequadamente. A caminhada rumo a Emaús continua e nós vemos a segunda consequência na vida daqueles que caminhavam com Jesus, aqueles que caminham com Jesus. Nós aprendemos que precisamos ser ensinados na palavra. Versículo 27 diz: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes, ou expôs, o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Diante de dois homens enfermos na alma, no espírito, na alma, Jesus começa ali a aplicar o melhor remédio para os males que eles estavam passando naquela hora, todos eles. E o remédio era Ele mesmo. Ou, em outras palavras, o remédio era o que as Escrituras diziam a seu respeito, explicando da maneira mais cristalina, da maneira mais clara possível. Começando por Moisés, pelos demais profetas, Jesus então passa a descortinar os pontos obscuros, os pontos mal compreendidos na mente, no coração de Cleopas e seu companheiro de jornada ali. Enquanto eles caminhavam, Jesus falou acerca do tema central do Novo Testamento. Qual é o tema central do Novo Testamento, meus irmãos? Do Novo e do Antigo Testamento. Do Antigo, vamos para o Antigo primeiro. Qual é o tema central do Antigo Testamento? O Messias prometido, né? O Messias prometido, e como se daria todo esse plano de redenção de Israel, plano que passa inevitavelmente pela cruz do Calvário. Jesus começa a explicar para eles. A mensagem, meus irmãos, de toda a Escritura, aponta para a cruz. Aponta para o sacrifício e para a glória de Cristo. Mas, até mesmo aqueles discípulos que haviam andado com Jesus, foram lentos para entender isso, para compreender e para acreditar. Não era conveniente para eles a cruz. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Mas é necessário que alguém explique de forma clara essa verdade. Paulo é muito preciso quando ele frisa, o apóstolo Paulo, essa necessidade, quando ele escreve aos Romanos, Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir a mensagem da palavra de Cristo, né? A fé vem pelo ouvir. Alguém tem que pregar, alguém tem que explicar. Jesus fez isso. Jesus pregou e explicou para aqueles discípulos. E eles ouviram. Aleluia. Mas aqui é importante a gente frisar que não é apenas o fato de eles terem ouvido com atenção a explicação de Jesus que fez a diferença aqui. É importante, tá? Muitas pessoas, talvez até pessoas aqui, hoje, assistem atentamente, sermões atrás de sermões. Até entendem o significado teológico das palavras. Mas não é apenas esse tipo de entendimento que o texto está falando aqui. O entendimento aqui é aquele que atinge o nível da regeneração, o nível do avivamento, é a compreensão associada à fé que não vem do homem. E é nesse ponto que a graça comum se difere da graça salvadora. É bem aqui. A graça salvadora, meus irmãos, é quando o próprio Deus nos abre o entendimento.
É quando a compreensão da graça comum, que é limitada ao nosso conhecimento, ao cognitivo humano, à nossa mente, é quando essa compreensão do que seja graça comum se distingue da graça irresistível que atrai os eleitos para a salvação. Aleluia. E aí, nesse grupo de escolhidos, meus irmãos, não há acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas, mas representantes de todas as nações, cor, nível social, intelectual, país, todos são iguais aos olhos de Deus. Aleluia. Não existe melhor nem pior. Não existe acepção de pessoas. O maior dos sábios desse mundo, aos olhos e conceitos desse mundo, não poderá compreender a graça salvadora se não tiver a fé que vem de Deus para os homens. Contrário, o maior dos nécios pode compreender, se Deus assim o capacitar. É um mistério. É um mistério. O que Cristo está ensinando àqueles discípulos a caminho de Emaús e a nós, obviamente, é o básico do discipulado, meus irmãos. Fazer discípulos para Cristo requer pregação clara e simples do Evangelho. É o básico do discipulado. E aí nós seguimos a nossa jornada aqui para Emaús e nos deparamos com um ponto que é crucial na nossa história aqui. O momento em que Cristo pode seguir adiante, ou ele pode ficar um pouco mais com aqueles homens. E aqui, meus irmãos, a terceira consequência na vida de quem caminha com Jesus é essa aí, ó. Aprendemos o valor de um coração hospitaleiro. Isso é muito importante para a igreja. Olha os versículos 28 e 29 que dizem: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Aleluia. O texto aqui, en passant, pode até sugerir que, se os discípulos não tivessem convidado Jesus para entrar, ele teria seguido em frente. Então pode parecer que ao homem cabe a perspectiva da escolha. Olha, se eles não tivessem o mérito ali, ó, eles que chamaram Jesus para ficar, Jesus ia passar, Jesus não passa, né? Não dá essa ideia? Primeiro momento, calma aí. Para começo de conversa, meus irmãos, aqueles homens, eles só estão na companhia de Jesus por quê? Porque Cristo se apresentou a eles. O texto diz que eles estavam orando: Senhor, vem aqui em meu socorro. Não, eles não estavam orando por Jesus. Eles nem a menos acreditavam que Jesus tinha ressuscitado, senão eles tinham ficado em Jerusalém. Não, eles estavam indo para outro rumo. Então é muito importante a gente dizer que aqui a atitude de estar ali com eles foi exclusivamente de Jesus. Aqueles homens estavam tristes, estavam frustrados, estavam com problema de fé, estavam questionando a Deus. O que se vê aqui, meus irmãos, é tão somente um gesto de cordialidade, ou relacionado à etiqueta judaica, podemos dizer assim. Primeiro porque Jesus, ele foi educado quando ele age, como se fosse adiante, ele não havia sido convidado para entrar e permanecer com os discípulos, então é um ato de cortês, né? Ele foi adiante, ia adiante. Cristo, a gente pode dizer que de certa forma está ali testando a hospitalidade deles, provando a hospitalidade daqueles discípulos. Por outro lado, era padrão de hospitalidade judaica, né? Convidar as pessoas, dar mais uma que foi com eles na caminhada, para ficar. A noite já se aproximava, o texto está dizendo, a viagem era perigosa, e diz, não, era cordial, era da etiqueta judaica fazer esse tipo de convite. E na verdade acolher viajantes, era a época das festas, né? Acolher viajantes, judeus principalmente na época das festas em Jerusalém, era uma prática muito comum. Então esse era o cenário, tá? Não houve essa questão de Deus escolheu, ele teve mérito deles, nada disso. Esse detalhe do texto aqui, meus irmãos, ele realça, na verdade, a importância de um coração hospitaleiro na vida
do crente. E essa hospitalidade deve começar com Jesus. Meus irmãos, a base de um coração hospitaleiro está no interesse que nós demonstramos de estar perto de Jesus, como fizeram aqueles homens. E quanto mais unidos a Cristo nós estamos, mais entendemos o dever de nos aproximarmos de pessoas que precisam ouvir e entender o Evangelho. Entende a relação? Quanto mais perto de Cristo eu estou, mais eu entendo a necessidade de estar perto de outras pessoas que também precisam estar perto dele. E só podem isso por meio das boas novas que eu vou anunciar. Por isso não existe aquela história de que não, Cristo me basta, eu posso ser crente dentro do meu quarto assistindo meus sermões aqui na internet. Se você pensa assim, você não entendeu o Evangelho ainda. Não entendeu o Evangelho. Quanto mais perto de Cristo nós estamos, mais desejo tem que arder no nosso coração de estar perto de pessoas também, de amar as pessoas. Principalmente aquelas que nunca ouviram o Evangelho. A caminhada para Emaús havia terminado aqui já, meus irmãos. Mas não havia terminado a jornada daqueles 2 discípulos. Na verdade, a jornada deles estava prestes a recomeçar de uma outra perspectiva. E essa retomada estava diretamente relacionada à 4ª consequência na vida de quem caminha com Jesus. E a 4ª consequência de quem anda com Jesus nós aprendemos a reconhecer a verdade. Olha, essa parte é linda do texto. Versículos 30 e 31 diz: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Veja que, embora Jesus fosse o convidado, ele age agora como anfitrião, né? Que geralmente é o chefe da casa que tomava o pão, que abençoava, que partia no início das refeições. Mas veja que essa cena acontece algo semelhante na ceia do Senhor, quando Jesus assume o papel de anfitrião perante os apóstolos ali. Então a gente pode observar aqui uma relação entre as 2 refeições ali, até as palavras têm uma certa similaridade. O fato é que algo na maneira como Jesus parte aquele pão e abençoa, abre os olhos dos discípulos para reconhecê-lo. Na ceia do Senhor, meus irmãos, Cristo é exposto pela primeira vez também, não é? Como o Messias que seria crucificado, que ressuscitaria e retornaria para buscar a sua igreja. E em Emaús, meus irmãos, no partir do pão, aqueles discípulos reconhecem o Cristo que havia ressuscitado. Aleluia, aleluia. Cristo já havia aberto o entendimento deles na caminhada, mas agora abre os olhos deles, os olhos daqueles homens, para que eles pudessem reconhecê-lo. Aleluia. Eles agora entendiam e reconheciam a verdade. Consequência de quem caminha com Jesus. A partir do momento em que há esse reconhecimento, aí não é mais necessária a presença física de Jesus. Ele desaparece, né? Diz o texto, esse desaparecer aqui é uma demonstração da divindade de Jesus, também de que seu corpo ressurreto não era mais sujeito às leis desse mundo, né? As leis naturais desse mundo. O que nós vimos? Fé, entendimento, reconhecimento. Está aí. Síntese básica que nos credencia a ser salvos. Salvos. Fé, entendimento, reconhecimento. Primeiro, por uma ação graciosa de Deus, nós cremos pela fé salvadora. Que por meio do sangue do Cordeiro, nós fomos purificados dos nossos pecados. Segundo, por graça, nós compreendemos as promessas sobre o Messias e sobre a sua obra na cruz. É graça. E por fim, meus irmãos, nós o reconhecemos como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Nós somos curados da nossa cegueira espiritual. Reconhecemos a Cristo. Aleluia. Reconhecer a Cristo, meus irmãos, deve ser uma consequência diária
na vida daqueles que caminham com Ele. Se nós perdermos de vista esse princípio, essa verdade, nós estamos sujeitos ao desânimo, às frustrações, às dores deste mundo e, consequentemente, estamos sujeitos a esfriamentos espirituais. Precisamos reconhecer a Cristo todos os dias na nossa caminhada. Mas como, pastor, reconhecer a Cristo diariamente? Isso não é algo natural? Sobre essa pergunta, como reconhecer a Cristo, é o que vai tratar a quinta e última consequência aqui na vida de quem caminha com Jesus, à luz desse texto. Quem caminha com Jesus, quando caminhamos com Jesus, nós vivemos, meus irmãos, o efeito de ser inflamados pela palavra. Versículos 32 e 33 dizem: perguntaram-se um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Meus irmãos, a iluminação que o Espírito Santo nos dá para entendimento do Evangelho, por meio da exposição das Escrituras, não deve causar impacto apenas na nossa mente, como quem diz, eu compreendi, pastor. Não. A exposição das Escrituras, mais o entendimento dado pelo Espírito Santo, precisa queimar no nosso coração. Aqui a pergunta que ambos fizeram um para o outro ali tem um peso de afirmação, era como se eles dissessem assim, um discípulo perguntando para o outro, você sentiu o mesmo que eu senti? Você também sentiu teu coração arder quando nós estávamos ouvindo e a gente começou a entender as palavras de Deus? Eles nem precisaram responder um para o outro, meus irmãos, eles sabiam, eles já sabiam. E aí o versículo seguinte vai dizer que eles simplesmente levantaram e retornaram imediatamente a Jerusalém. Isso mesmo, meus irmãos. O texto diz que a noite ia começar agora. Eles não esperaram a noite passar, eles não descansaram, não tiveram uma noite de sono, não. A palavra queimou tanto no coração deles, que imediatamente eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Coração queimando. Aleluia. É tipo quando o coração, a gente diz que o coração está queimando por uma obra. Quando é que você vai fazer isso? Não, só ano que vem. Quando eu terminar de estudar tal coisa, quando eu terminar de fazer tal projeto, aí isso que está queimando no meu coração vai ser feito. Não, eu vou servir na igreja, eu vou servir. Quando? Está queimando aqui esse chamado no meu coração, está queimando. Quando? Talvez ano que vem, quem sabe, mas talvez daqui a 2, 3 anos. Aqueles discípulos foram queimados pela palavra, meus irmãos. A palavra está queimando o teu coração hoje? Eles levantaram imediatamente e foram para Jerusalém. É isso que acontece quando a palavra verdadeiramente queima no nosso coração. De outra maneira, é só uma faísquinha. Que a palavra do Senhor queime teu coração hoje, nessa manhã. Não seja uma faísca mais. Dá um sopro nessa faísca aí e deixa esse fogo queimar e levanta da tua inércia. A obra do Senhor precisa ser feita imediatamente, não é amanhã, nem depois de amanhã. Eles foram ao encontro dos apóstolos e de outros cristãos que estavam reunidos e testificaram: Ele vive, Ele reina, nós vimos, nós falamos com Ele, Ele nos ensinou, Ele caminhou com a gente. É verdade, nós não acreditamos no primeiro momento, o Senhor nos perdoa, mas agora nós cremos. Ele vive, Ele reina, aleluia. Eles foram imediatamente para Jerusalém. Que reviravolta, hein? Que reviravolta na vida daqueles homens. Aquele comportamento é o que acontece quando nós caminhamos com Jesus. Eles estavam tristes. Eles estavam frustrados. Eles estavam com a fé cambaleante. Mas Jesus apareceu na vida deles e caminhou com eles. E falou da palavra para eles.
E a palavra queimou no coração deles. E tudo mudou a partir dali. Eles haviam sido avivados. Que avivamento? É trazer de volta à vida aquilo que estava morto, aquilo que estava adormecido. Eles foram restaurados, eles foram revigorados na fé, pelo entendimento da palavra. Tem gente que acha que um culto avivado é um culto que se grita, que se pula, que se sai correndo pelo culto, que as pessoas caem. A palavra é pregada. Nem precisa, na verdade nem precisa. Se tiver tudo isso, o culto já foi uma bênção. O que queimava no coração daqueles homens foi o quê? A palavra. A palavra. Eles foram restaurados pela palavra. Mas também por algo mais, que a gente vai falar também. Eles haviam compreendido finalmente que a morte de Cristo foi o que garantiu a vida eterna a eles. A verdadeira libertação havia alcançado aqueles homens. Glória a Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, diz o Senhor. João capítulo 11, versículo 25. É fundamental aqui, meus irmãos, saber que aqueles homens foram avivados pela exposição das Escrituras. Em síntese, podemos ver aqui a regra básica de um bom discipulado. A palavra, ela é apresentada, ela é explicada com clareza e, por fim, ela é aplicada corretamente à nossa vida. De uma forma sobrenatural, evidentemente, a pregação de Jesus fez desaparecer o desânimo daqueles homens, a tristeza, a dúvida, tudo que adoecia, que machucava o coração deles. O relato de Lucas revela que, entre tantas lições aqui, isso é importante, aí vem o algo mais, o valor da atenção que o mestre deu àqueles homens. Da atenção. E aí isso deve nos fazer refletir, meus irmãos. Se temos nos preocupado em dar atenção às outras pessoas. Ou será que nós queremos somente atenção para nós mesmos? Ou a gente tem se preocupado em dar atenção para alguém? Será que a nossa vida é tão cheia que não nos sobra tempo para caminhar ao lado de alguém que precise de uma palavra, que precisa de um conselho, ou precisa apenas de um ouvido para falar, para desabafar? Será que a nossa vida é tão cheia? E aí nesse ponto, meus irmãos, algo nessa passagem falou fortemente comigo. Não adianta haver exposição da palavra, das Escrituras, se nós não nos expomos diante da palavra. A verdade do Evangelho, meus irmãos, ela tem o poder de nos expor. A verdade do Evangelho, ela tem o poder de mostrar o quanto nós dependemos de Deus. Tem o poder de revelar o quanto nós precisamos mudar, quanto nós somos pecadores. Mas a verdade do Evangelho também expõe o quanto nós precisamos da companhia de outras pessoas na nossa caminhada. Não existe igreja sem relacionamento. Não existe igreja sem gestos de compaixão e sem comunhão. Se a palavra estiver ardendo no nosso coração, meus irmãos, hoje, ou em outra situação que eu a ouça, é Cristo nos dando entendimento acerca do que Ele mesmo fez por nós, da atenção que Ele nos deu. Se a palavra estiver ardendo no nosso coração, mais ainda, e a melhor notícia é porque nós somos salvos. Porque a palavra só arde no coração dos salvos. Nós estamos livres para viver essa alegria, não apenas hoje,
mas eternamente. Dá um glória. Glória a Deus. Até no seminário que nós fomos outro dia, o Hernandes brincou com isso, porque ele também deu uma palavra, mas o crente reformado, ele dá glória a Deus internamente, né? Glória a Deus. Aí ele também brincou, se fosse uma igreja pentecostal, tinha saído um glória a Deus aqui altão. De vez em quando eu provoco vocês a botar esse glória a Deus para fora. Meus irmãos, eu quero concluir, tá? Dizendo o seguinte: naquele domingo ali, triste, era um dia como hoje. O Senhor, Ele vai ao encontro, né, daqueles discípulos que precisavam desesperadamente de um renovo de fé e de esperança. Cristo se apresentou a eles, enquanto eles caminhavam para Emaús, e mudou a vida deles, mudou a direção deles. Desanimados, eles queriam deixar Jerusalém para trás, eles queriam deixar todo aquele tumulto para trás, a opressão romana para trás, a esperança morta na cruz, eles queriam deixar para trás, eles queriam deixar tudo no passado. Mas aí Cristo entra na história, aleluia, muda o entendimento deles, senta à mesa com eles, abre os olhos deles, inflama o coração deles, e imediatamente aqueles discípulos se levantam, revigorados em fé, retornam para o lugar onde Deus queria que eles estivessem, em Jerusalém, para anunciar as boas novas de Cristo, estar em comunhão com os outros irmãos. Esse era o plano. Glória a Deus. Onde Cristo quer que você esteja. Nessa passagem, Jesus nos deixa aqui uma aula de discipulado, né, meus irmãos? Cuidado, atenção, né? Ensino, relacionamento. Talvez alguns hoje aqui estejam como aqueles discípulos, no começo da jornada para Emaús, tristes, frustrados, decepcionados, vazios. Talvez, como aqueles discípulos, não estejam nem reconhecendo Jesus, mas Ele está aqui. O Senhor está aqui, porque Ele prometeu isso. Estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículo 20. O problema, meus irmãos, é que às vezes nós estamos tão tristes que nós deixamos de perceber a doce presença do Senhor. Será que a gente tem percebido Jesus perto de nós? Será que nós temos desfrutado da presença dEle na caminhada? O nosso coração está fechado demais para isso, está enfermo demais para isso, recluso em nossos interesses, nos nossos pensamentos, nas nossas falsas verdades, como aqueles discípulos, concepções erradas de Jesus. Meus irmãos, para você refletir, mais do que uma palavra bem exposta nos nossos cultos, nós precisamos que os cultos sejam cheios da presença de Jesus. E a gente não tem que ter receio de se emocionar, sabe? A gente não tem que ter receio de se alegrar, de chorar na presença do Senhor, de glorificar o seu nome, de adorá-lo com júbilo, com alegria, com gratidão, glorificar o nome do Senhor. A gente não tem que ter receio nada disso. A gente tem regra de cantar as Escrituras aqui. Então, se os louvores estão cantando as Escrituras, a palavra já pode queimar no nosso coração. Glorifique ao Senhor, adore-o a Ele com alegria. Não se prive disso. Nosso Rei é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso louvor, nossa adoração. Aleluia. Nosso culto precisa ser cheio da presença de Jesus. Nós devemos clamar para que o Senhor preserve em nós essa chama que queima o nosso coração quando nos ouvimos a palavra do Senhor. Vocês não podem precisar, nenhum de nós pode precisar de algo mais do que a palavra para queimar o meu coração. É a palavra que queima o nosso coração. É a palavra pregada que define se o culto foi inflamado e não outras coisas que vêm de fora para dentro.
A gente precisa clamar ao Senhor para que esse fogo queime no nosso coração. O prazer de ouvir as Escrituras, de ouvir a doce voz do Senhor quando a palavra dele é pregada. Aleluia. Entre muitas lições aqui, meus irmãos, no Evangelho de Lucas, está o princípio de que o entendimento correto da palavra, já falamos, é capaz de apagar toda dúvida do nosso coração, toda dor, todo desânimo. Entendimento correto. Esse texto aqui, meus irmãos, deve ainda encorajar, e aí é o ponto, encorajar cada membro da igreja a ser um discipulador, meus irmãos. Alguém disposto a fazer companhia a alguém na caminhada, a dedicar um pouco de tempo a cuidar das pessoas. Não, meus irmãos, esse não é papel só do pastor e dos líderes. Essa palavra tem que queimar no nosso coração. Eu gosto de pensar que o fato de apenas um dos discípulos, perceberam? Só um dos discípulos teve o nome revelado, Cleopas. Eu gosto de pensar é que para que a gente pudesse se colocar no lugar do outro. Sabe? Se nós estamos aqui hoje, meus irmãos, é porque um dia alguém foi instrumento usado por Jesus para caminhar do nosso lado, para pregar o Evangelho a nós. Que isso seja para nós motivo suficiente de encorajamento para sairmos da nossa zona de conforto e cumprirmos o dever para o qual o Senhor nos chamou. Ide. Esse é o chamado da igreja. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor, a Ti, graças, louvores, adoração, Deus, somente a Ti, Tu és digno de honra e de glória. Olhando para a Tua palavra, vemos que um dia, Senhor, ainda que numa situação, numa circunstância diferente, a Tua palavra nos alcançou, porque alguém um dia nos alcançou numa caminhada e nos falou de Ti, e caminhou conosco. Não percebemos, mas era o Senhor, usando alguém para estar do nosso lado, e falando de Ti, e nos explicando algo que nós precisávamos ouvir, para que por meio da fé, implantada em nós pelo Senhor, os nossos olhos fossem abertos, para reconhecermos o nosso Senhor Jesus, como Senhor e Salvador. Obrigado, meu Deus, por tamanha graça, por tamanha salvação. Nos conduz, Senhor, durante essa jornada. Nos conduz, Senhor, durante toda a nossa caminhada, que faremos ainda neste mundo até a volta do Senhor. Muitas vezes caminhadas tristes, repletas de decepção, de frustração. Mas, Senhor, que jamais nós percamos a sensibilidade de perceber a presença de Jesus conosco. Jamais percamos a sensibilidade de ouvir a Tua palavra, de ouvir a voz do Espírito em nós, sussurrando a doce palavra da salvação que um dia nos alcançou. Muito obrigado, Senhor, que a Tua igreja, que nós possamos compreender o nosso papel. Desperta, Senhor, irmãos e irmãs, a começar pelo pregador. Desperta, Senhor, mais interesse, mais amor, mais paixão, para discipular, Senhor, para caminhar com outras pessoas, para abraçar, para ouvir, para aconselhar. Nos capacita no Teu Espírito, Senhor, para que a palavra do Senhor saia dos nossos lábios com poder de salvação, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Com o coração inflamado pela palavra, vamos adorá-lo.